Bem-vindos, falando da Parashá, Rabbeinu Choni Haim de Meir Kalamos. Estamos aqui para Parashat Yitro. Yitro é a Parashá, talvez a Parashá, uma das mais importantes da Torá, porque a gente traz aqui a Sereta de Brot, os 10 mandamentos, que já me falaram, o Shmuel, quando a gente fez entrevista em espanhol, ele me corrigiu e falou que em hebraico a Sereta de Brot, 10 mandamentos, não é mandamentos, são dizeres, dizeres, né? Tem mais de 10 mandamentos nos 10 mandamentos. Por exemplo, o primeiro mandamento, né, assim, a gente vai falar sobre outro, mas o primeiro mandamento que é Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeti Meretz Mitzrayim. Eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra dos escravos. É o primeiro mandamento. O que ele está mandando? Está mandando saber que Deus é o Deus que nos tirou do Egito. Mas não é um mandamento, é realmente só mais como um dizer, né? É uma discussão dos comentaristas se aqui tem uma mitzvah ou não tem. Tem uma discussão entre os Rishonim, entre os sábios, o Rambam e outros, se isso aqui é uma ptirá, isso é uma abertura, por exemplo, ou se isso é um mandamento dos 613 mitzvot, por exemplo. Aqui. Esse, por exemplo, a gente não tem certeza se é uma mitzvah. Mas, mais uma vez, soa realmente como um dizer e não soa como uma mitzvah. Como uma mitzvah, talvez, porque a ideia aqui é realmente que você tem que entender, é isso que eu falei com as mulheres uma minhas pré-condição. Que as mitzvot, os mandamentos, não são mandamentos. Você tem que entender, no final das contas, o que está por trás desses mandamentos, quem está por trás. Talvez, então, como introdução, a melhor introdução é você saber, você não está fazendo agora um código de leis, você está se unindo a Deus agora com esses 10 mandamentos, essa é a introdução. E no meio dos 10 mandamentos, tem aqui uma das mitzvot interessantes também, que é um lavin, né, são as proibições. Diz aqui, Lo tisai et shem Hashem Elokecha lashav, ki lo inakeh Hashem et asher isai et shmo lashav. Não diga, né, não levante o nome de Deus em vão. O Deus não vai deixar limpo uma pessoa que vai levantar o seu nome em vão. Você não pode falar o nome de Deus em vão. Por que Deus é tão preocupado se a gente vai falar em vão, não, né? Eu lembro até que as pessoas riam antigamente. Tinha um vídeo do Monty Python, uma vez que gozaram desse dizer, né? Então, eles fizeram... Sempre como fala, o livro do Messias Teixeira fala, né? Quando você goza de alguma coisa, é como se estivesse apagando aquilo completamente. Uma das coisas mais perigosas que tem é quando uma pessoa goza, né? Uma pessoa ri de alguma coisa como se não fosse sério. E lá aparece uma pessoa que fala o nome de Deus, né? O nome de Hashem. E outro fala, como você falou o nome de Hashem em vão? Ele falou, você também falou. E você também começa a discutir um com o outro quem falou o nome de Deus em vão e quem não falou. Mostrando que... Tentando mostrar o absurdo, né? A princípio, que é... Ok, eu falei uma palavra, mas o que é essa palavra que eu falei? É tão sério assim, a ponto de entrar nos 10 mandamentos centrais de toda a civilização. Então, esse escárdio, essa ria do que você está falando, melhora a nossa pergunta ainda. Porque parece que realmente, o que é toda essa história? O que Deus está fazendo tanta história do nome dele? Porque qual é a questão aqui realmente? E talvez se você amaldiçoar o nome de Deus, eu possa entender ainda, talvez, porque tem proibição também. Mas aqui não está falando sobre Lekalé, ele falou o nome de Deus em vão. Ou seja, ele levantou o nome de Deus sem necessidade. Então, aqui, bom, é verdade que na lei judaica, realmente a gente não fala o nome de Deus em vão em muitos contextos. Por exemplo, quando tem uma brahá que a pessoa não precisa fazer, é uma brahá que não tem nenhum motivo para a pessoa fazer, e existe esse problema. Uma bênção. É uma bênção. Agora, esse versículo especificamente está falando de promessa. Lotissá, aqui a kavaná, a intenção é você fazer um juramento em nome de Deus. A questão é, de maneira específica, juramento. Que você não pode jurar em nome de Deus em vão. Isso seria a tradução assim mais literária, mais certa. Mais certa é do juramento. Agora, a gente tem que entender o que é juramento. Porque se é tão sério, tem que entender os dois lados da questão. Qual é a questão do juramento e por que juramento em nome de Deus. Então, juramento, de maneira geral, só para falar uma coisa, a gente fala, jurar, alguém faz uma declaração e ele tem que agora cumprir o que ele fez. Agora, aqui que é de maneira profunda, assim, a gente entra muito mais de maneira profunda, juramento é assim, vamos pegar um exemplo absurdo. Vamos dizer que eu faço um juramento que todo dia eu vou te trazer um copo de café às 9 horas da manhã. Um juramento. Se eu estiver acordado. Se você estiver acordado. Eu vou te trazer todo dia às 9 horas um copo de café, durante toda a minha vida eu tenho que fazer isso. Ok, é um juramento que eu fiz. Quais são as consequências desse juramento?
vamos dizer que a minha esposa vai querer morar em outro lugar de Israel. Eu falo, não posso, porque eu tenho um juramento que todo dia eu trago para o Meir, um copo de café às 9 horas da manhã. E a minha esposa vai perguntar, quem é esse chato que chega aqui todo dia todo dia ele vai às 9 da manhã. Mas vamos falar o que acarreta na minha vida, no meu caso. Na minha vida, eu vou ter que morar perto da sua casa. Eu vou ter que ajeitar toda a minha vida em torno disso, o trabalho que eu vou fazer, as coisas que eu vou fazer. Toda a minha vida eu vou ter que levar em conta essa promessa que eu estou fazendo, que eu te trago um café às 9 horas da manhã. O juramento. Então, em outras palavras, eu estou submetendo toda a minha vida, todo o meu mundo, para poder cumprir essa promessa. Então, a promessa, o juramento, ele tem, na essência dele, profunda, é isso. Que a pessoa, ela submete todo o mundo dela, a vida dela, para cumprir uma certa coisa. Isso é a questão profunda que tem em promessa e em juramento. Hoje em dia se faz menos promessa e juramento. Antigamente se fazia mais. Mas, de modo geral, a gente pode entender essa questão. Tem que se acostumar, as pessoas costumam, né? Eu lembro quando era pequeno também no colégio. Sim. Você jura. Até todo mundo jura. É bem inflacionada essa história de juramento. Mas, de modo geral, de maneira profunda, o juramento submete a pessoa a uma coisa. Então, voltando ao versículo nosso aqui, está falando que a pessoa não pode jurar ou fazer uma promessa em nome de Deus em vão. Uma coisa que em vão tem várias coisas que é em vão. Em vão, por exemplo, os sábios dizem aqui que em vão por exemplo, uma coisa que vamos dizer que você não pode mudar ela. Vamos dizer, eu juro que amanhã o sol não vai nascer. Eu vou jurar em nome de Deus que o sol não vai nascer. Isso é uma das coisas que quer dizer em vão. Uma coisa que você não pode mudar ela, uma coisa que não tem como mudar, uma coisa que não tem nenhuma coisa racional, ou que você não vai conseguir fazer essa coisa. Isso seria uma coisa em vão. Aqui. Agora, então, qual o problema de jurar em nome de Deus? O que é jurar em nome de Deus? Então, a gente está falando que submeter, quando a pessoa jura, ela submete toda a vida dela ou em relação a esse juramento. Quando eu faço isso em nome de Deus, significa que eu estou usando uma moeda muito forte. Por exemplo, vamos dizer, se eu estou no tribunal e perguntam, você jura que você viu que esse cara não matou o outro? Aí eu vou lá e vou jurar, vamos dizer que eu vou jurar, isso já é uma edut checker, isso já é uma testemunha falsa. É outro caso, mas vamos só entender qual é o peso que quando eu uso o nome de Deus. Não, eu juro por Deus que isso não aconteceu. Se ele está jurando por Deus, já é outro nível. Isso já é uma arma não convencional. O que quer dizer jurar por Deus? Jurar por Deus eu estou me baseando na coisa mais forte que pode ter. E você tem que levar em consideração o que eu estou falando. Se eu não estou mentindo, então estou jurando por Deus. Porque é tão forte isso. Então eu quero trazer um exemplo de outro mundo. Vamos falar de dinheiro. Eu tenho uma nota de dinheiro. Se todo mundo, eu vou fazer um favor para você e você vai me pagar dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro, com isso eu posso ir em algum lugar e comprar um pão, alguma coisa, né? Todo mundo respeita esse pedacinho de papel. Todo mundo confia nele, está convencionado que é uma coisa que tem valor. Um valor virtual, mas é um valor. Tem um valor virtual, mas é um valor que está estabelecido. Então, quando eu também juro em nome de Deus, eu também estou dando o que eu estou falando em nome de Deus? Primeiro, eu e as pessoas em volta estão reconhecendo que o mundo pertence a Deus. E que esse Deus, ele está tudo submetido a ele. E se eu estou falando e jurando em nome de Deus, então significa que eu estou fazendo a vontade dele. Talvez mais ainda também, talvez significa também que você está como dizendo um julgamento, ninguém pode saber o que é verdade e o que é não, senão o próprio Hashem, o próprio Deus. Isso, então, como quem dizendo, ele que sabe a verdade, eu estou disposto a colocar isso em frente dele que sabe a verdade, né? Como quem dizendo, colocar o que eu estou dizendo em prova frente à entidade que sabe toda a verdade. Sim. E isso, uma pessoa se mente dessa maneira, é como se estivesse, na verdade, então talvez zombando, né? Gozando de Deus, como quem dizendo, talvez ou ele não existe ou ele não sabe toda a verdade, eu posso então brincar com ele. Talvez essa seja a severidade. Então, exatamente. Agora vamos ver o final do versículo para entender essa proibição melhor. No final do versículo está falando, não jure o nome de Deus em vão, que Deus não vai limpar isso para você, que você
não vai loi na quem fizer isso, Deus não vai limpar. Quer dizer, tem uma promessa aqui que é meia rara na Torá, está falando, se você fizer uma coisa dessa, Deus vai revidar isso em você. Pode saber, você fazendo isso, você vai... Agora, aqui especificamente nessa proibição, Deus está falando, se você fizer isso, eu vou cuidar dessa história. Saiba que essa pessoa que fizer isso vai ter tratamento da minha parte. Mas isso podia ter em muitos outros mandamentos na Torá. Então eu estava estudando isso com a minha filha hoje de manhã. Então, a gente pensou num exemplo. Então um exemplo que a gente pensou é o seguinte: finge que eu trabalho numa companhia. Eu trabalho na Toyota. Eu sou funcionário da Toyota lá dentro, na linha de produção. Eu posso fazer muitas coisas ruins. Eu posso pegar um martelo e começar a quebrar muitas coisas. Eu posso fazer muitas coisas. Tudo que eu fizer, a diretoria vai talvez me botar para fora. Mas qual vai ser a coisa que mais vai dar raiva na diretoria? Eu vou te falar a coisa que mais vai dar raiva se você for fazer. Eu vou chegar para os funcionários... Não tentem em casa. Não tentem isso em casa. Não tem. A coisa que mais vai dar raiva para a diretoria da companhia é eu chegar para os funcionários e falar: o presidente falou para a gente agora começar a fazer isso dessa maneira e não dessa maneira. Eu falar em nome do presidente e causar danos falando em nome do presidente, isso é a coisa que o presidente vai falar, isso que ele está fazendo em meu nome é a pior coisa que podia ter. Se ele quebrasse uma coisa em nome dele, que ele está fazendo, tudo bem, ele é uma pessoa problemática. Ele que pague. Pronto. Ele que pague, mas não é o que ele está fazendo. Ele está usando o meu nome, dizendo que sou eu que estou mandando fazer isso. Se ele fizer uma coisa dessa, se alguém fizer uma coisa dessa, eu de maneira pessoal, isso já é um assunto pessoal, e eu vou tratar dessa pessoa, são contas que eu vou tratar com essas pessoas. Isso é o que esse pastor está falando aqui. Se alguém fizer alguma coisa em nome de Deus, prometer alguma coisa em nome de Deus, usando o nome dele, Deus vai fazer ajustes de contas pessoalmente com essa pessoa. Por que isso? Porque toda a história da gente no mundo é, de certa maneira, se submeter a Deus e ser pessoas que tentem fazer a vontade de Deus no mundo. E serem representantes. E ser representantes da vontade de Deus no mundo. E é isso que Deus aspira para a gente. A gente também acredita, a gente se submetendo e fazendo a vontade de Deus, isso vai dar para a gente felicidade também. Isso vai dar para a gente o nosso senso de missão. A gente vai sentir o sentimento de cumprir com as nossas coisas, tudo bem. Mas se a gente... Então Deus, na verdade, Ele quer, entre aspas, que a vontade dele seja cumprida no mundo. Agora, vem essa pessoa e ela, em nome de Deus, fala que a vontade de Deus é aquilo. Ou eu estou usando o nome de Deus para fazer a minha vontade. Se eu estou fazendo isso, Deus, nesse ponto, Deus vai querer prestar contas com essa pessoa de maneira mais forte que tudo. Porque isso é a coisa que mais vai de encontro à vontade de Deus no mundo. Se eu faço coisas que não é de acordo com a vontade de Deus, e eu volto, e tudo bem, eu me arrependo e tal, Deus vai me dizer, vai me perdoar. Mas eu dizer para as pessoas que essa é a vontade de Deus, e na verdade não é a vontade de Deus, e isso Deus de maneira explícita na Torá, está falando que essa pessoa eu vou anular, eu vou neutralizar. Parecido um pouco com a ideia da profecia falsa, né? Os profecia falsa, né? Que vêm profetizar em nome de Deus, em nome de Deus não falou nada. Deus não falou nada, mas aqui é no sentido que eu estou usando uma coisa para o meu usufruto também. Isso é igual ao que você está falando, igual ao usufruto. E eu estou usando o nome de Deus. Então isso já é demais, vamos dizer assim, para Deus. Isso vai de encontro a todo, porque Deus vai fazer prestar contas com você. É o mecanismo que a Torá está te falando. Isso aí, Deus vai de maneira escrachada em cima de você. Porque isso é a coisa mais antítese que é a vontade de Deus no mundo. A coisa que você pode mais encontrar a vontade de Deus no mundo é fazer isso. É você acabar com o nome de Deus. Ele perde o crédito. Isso tem a ver com a mesma ideia do Filho Hashem também, que a gente fala. Uma pessoa que, por exemplo, que se veste como representante de Deus, né? Como, será, coloca kippah, coloca um tzitzit, se comporta, se põe no mundo como se fosse representante de Deus, como a gente procura ser, né? Todo mundo procura ser um representante de Deus no mundo, que é a nossa função no final das contas. No momento que a gente faz uma coisa em público, né? A gente coloca uma coisa em público que desrespeita essa posição, é um problema muito sério. O lado positivo de tudo que a gente está falando é dizer que Deus quer que a gente faça coisas no nome dele. O que quer dizer fazer coisas no nome de Deus? É a gente
procurar cada um na sua realidade e entender qual é a vontade de Deus no mundo. A vontade de Deus no mundo, coisa que a gente sabe. Por que é importante a vontade de Deus no mundo? A confiança. Eu vou dar carona para alguém, essa pessoa pegando carona comigo, ele sabe que eu não vou bater, não vou parar o carro ali e vou começar a bater nele do outro lado. Porque eu devo ser uma pessoa que devo ter um pouco de temor, que se eu vou fazer uma coisa dessa, vai acontecer alguma coisa comigo. Então, esse negócio da vontade de Deus no mundo ajuda a manter o nosso mundo. Isso de maneira geral. A nível pessoal nosso, a gente tem que pensar qual é a vontade de Deus no mundo em relação a gente. E o que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Como eu posso realizar a vontade de Deus no mundo? Isso é o lado positivo dessa história toda. Eu vou fazer coisas em nome de Deus. E nome de Deus aqui, o juramento e a promessa é a maneira mais extrema disso, que eu me submeto. Eu vou fazer isso em nome, eu vou fazer uma promessa em nome de Deus, significa que eu estou me submetendo todo o meu mundo. Que se eu falar que todo dia, os sábios falam que aquele que diz que todo dia ele vai estudar, não é todo dia, até o dizer é até mais simples que esse. Aquele que diz que vai estudar um capítulo de estudo da Mishnah, do estudo, o Nadar Neder Gadol Elogei Israel. Ele fez um grande juramento, uma grande promessa para o Deus de Israel. Por quê? Porque na hora que eu estou falando que eu vou fazer uma coisa, em nome de Deus, para que a intenção, a vontade de Deus venha para o mundo, eu estou submetendo toda a minha vida para isso. Eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu prometi que eu ia estudar, e é a vontade de Deus que as pessoas vão estudar a Torá. Então, a gente tem que levar em conta isso. Tem que levar em conta, e por isso que normalmente costuma, é gozado que todos os religiosos, né, costumam dizer, quando alguém fala, você vai vir amanhã, você fala Blineder. Blineder quer dizer sem promessa, sem juramento. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? E as pessoas que não são religiosas ficam até nervosos. Eles falam, pô, você não pode se comprometer com nada. Não pode se comprometer? Mas que é Blineder? Ou você vem ou você não vem, né? Então, porque a maneira que a gente aprende daqui realmente é que eu proponho para todos aqueles que estão marcados na internet, como o profeta Plone, o profeta Fulano, o profeta Cicrano, tá cheio de profetas hoje em dia, né? No mundo, tá marcado. No mundo digital tem bastante. No mundo digital tá cheio de profeta. Todo mundo que é chefe de uma congregação já, o profeta tal, Então eu proponho que vocês façam uma segunda conta, se vale a pena se apresentar como profeta. Vocês não são profetas. Vocês são profetas, é um risco muito grande. Vocês não são profetas. Sim. Eu procuraria a vocês uma boa... que vocês não continuem adiante com essa ideia, porque não vai dar muito certo. É melhor jogar um jogo de futebol e ver sossegado. O risco é altíssimo. Suco, porque o risco é alto. O risco é alto. Então para vocês todos um Shabbat Shalom, tudo de bom. Shabbat Shalom.